Pessoal, eu sou a professora Josiane Brandão, aqui do canal Jolie Crochê, e na aula de hoje eu trago para ti essa linda bolsa, olha só. Bolsa maravilhosa, bem grande, tá? Ela ficou com 40 de largura por 40 de altura, uma bolsa bem grandona. Eu fiz com esse fio aqui, ó, cordão da Rayon Tex, tá? É um cordão fino, cordão número 3. Eu usei aqui a agulha 3,5. O resto dos materiais eu vou deixar linkado aí, escrito aí na descrição do vídeo. E olha só, gente, eu fiz também ela em algodão e eu gostei bastante dela feito assim, nesse fio, porque a minha ideia seria que uma bolsa de praia, né? E esse material ele não encharca se molhar. Então achei bem bacana. O tamanho dela ficou bem legal mesmo, bem grande. E aqui eu usei sobras de fios, então eu não escolhi cor nenhuma, tá? Eu peguei o que eu tinha e fui fazendo aí os squares, só variando aí as cores que eu tinha, tá bom? Então espero muito que tu goste dessa aula. Compartilhe com as tuas amigas que queiram fazer uma peça ótima para venda, tá? Porque essa bolsa está muito linda, muito colorida, bem verão mesmo. Então, bora lá para a aula fazer essa linda bolsa. Então, para começar aqui o nosso square, a gente vai começar com o anel mágico. Deixa aqui uma boa ponta para a gente fazer o arremate. Vou rodar aqui em torno dos dedos, vou resgatar aqui por baixo, ó. Vou fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3, que vai valer pra gente um ponto alto. Vou fazer mais 2 correntinhas para separação. Laço meu fio, volto aqui dentro do anel, vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha, 2 e mais um ponto alto. Então, vou fazer aqui um total de 12 pontos altos separados aí por 2 correntinhas dentro do anel. Então, fiz aqui os 12 pontos altos, ó. Eu conto aqui como primeiro ponto alto aquelas 3 correntinhas que eu subi, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, já fiz aqui o 12º. Vou fazer aqui mais 2 correntinhas, vou contar aqui naquelas primeiras 5 que eu comecei, eu vou contar até a terceira, 1, 2, 3, ó. Na terceira, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, fechando assim a primeira carreira. Faço mais uma correntinha para travar, já cortei aqui meu fio, ó, vou só puxar, tá? Então, conta com aquela primeira correntinha que a gente subiu, aquelas 2 correntinhas, com as 3, né, na verdade. Então, fica assim a primeira carreira. Esse fiozinho que é do anel mágico, aqui a gente vai fechar, até onde der para fechar ele. Vou colocar ele na agulha de tapeceiro, para fazer o arremate. Esse aqui não pode esquecer de fazer esse arremate, porque senão esse centro aqui ele abre se não arrematar direito. Então, vou dar aqui um nozinho nele, com a agulha de tapeceiro. Para travar ele. E vou esconder o resto do fio por dentro dos pontos. Essa linha é um pouquinho grossa e dá um pouquinho de trabalho para passar, mas é assim mesmo. Ó, depois é só esconder aqui por entre os pontinhos, ó. Passa aqui por mais pontos. Esconde aqui uma boa parte e depois corta. Prontinho. Agora eu vou cortar. Vou cortar aqui o fio. Deixo uma pontinha aqui. E aí eu queimo. Fio de polipropileno a gente queima para poder fazer o arremate. Ó, e gruda aqui. Não solta mais. Prontinho. Então, primeira carreira finalizada. Então, para começar a nova cor, vou pegar aqui fio amarelo. Vou trazer ele por aqui por dentro, ó. Vou deixar esse aqui, eu não vou começar no mesmo lugar que eu terminei. Vou fazer aqui um nozinho. E já vou colocar ele por aqui para tecer por cima dele, tá? Fiz um nozinho aqui, vou tecer aqui por cima dele. Vou trazer aqui o fio para frente. Vou tecer 2 correntinhas. Vou laçar meu fio, vou aqui dentro do espacinho e vou fazer um ponto alto pela metade, ó. Laço e tiro só 2, ficando 2 aqui na agulha. Laço de novo, vou no mesmo espacinho, trago o fio para frente, laço, tiro 2.
Já tem 3 pontinhos, contando com as 2 correntinhas que eu subi, mais os 2 pontos, eu tenho 3 pontinhos na agulha. Então, eu laço e tiro tudo. 3 pontos altos fechados juntos. Vou laçar, vou fazer aqui 3 correntinhas. Laço o meu fio no próximo espacinho. Ó, vejam que eu teci aqui por cima do fio amarelo, tá vendo? Então, laço aqui o fio, vou no próximo espacinho, já não preciso mais ir por cima do amarelo. Trago o fio pra frente. Laço, tiro 2, fico com 2 pontos na agulha. Laço de novo, trago o fio para frente, laço, tiro 2. Ó, laço de novo, trago o fio para frente, laço, tiro 2. E agora eu laço e tiro tudo. Então, 3 pontinhos fechados juntos. Faço 3 correntinhas de separação. Vou para o próximo espaço e faço a mesma coisa. Então, vou fazer isso por 12 vezes. Nos 12 espaços, eu vou fazer o mesmo ponto. 3 pontos juntos, separados aqui por 3 correntinhas. Então, finalizando aqui a segunda carreira, vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou para o último espacinho, ó, já vou esconder aqui meu verde. Faço o primeiro, faço o segundo, faço o terceiro, faço 3 correntinhas e finalizo aqui. Olha só como é que eu vou finalizar. Eu vou pegar todas as alças de uma vez, ó, tá? Que é para não ficar separado, eu quero que fique tudo junto. Então, eu vou puxar aqui as 3 de uma vez, ó. Passa aqui um ponto baixíssimo, tá? E daí ela fica fechadinha igual como ficou as outras. Vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui meu fio. Então, vou cortar aqui meu fio e vou iniciar a próxima carreira. Prontinho, ó. A cor que eu escolhi para fazer a próxima carreira foi esse azul aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, eu vou amarrar aqui. Eu vou amarrar no segundo antes do que eu finalizei, tá? Então, eu vou trazer aqui meu fio pra frente. E vou fazer um nozinho. Aqui eu vou fazer um leque de ponto alto duplo, mas eu vou fazer só metade do leque, tá? Então, como eu vou fazer ele de ponto alto duplo, eu vou subir aqui com 4 correntinhas, tá? Vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Vou dar 2 laçadas no fio, já vou aqui passando por cima desse outro azul da pontinha. Faço aqui meu segundo ponto alto duplo. 2 laçadas, volto aqui ainda no mesmo espaço, ó, e faço mais um ponto alto duplo. Prontinho, isso aqui é a metade do meu leque de ponto alto duplo, tá? Sem corrente nem nada, eu vou laçar meu fio, vou pro próximo espacinho, ó, e vou fazer 3 pontos altos, sem separação de corrente. 1, 2 e 3. Vou pro próximo espacinho, já vou esconder aqui o fio amarelinho, ó. E vou fazer 3 pontos altos também. 1, 2 e 3. Sem separação de corrente, eu já tenho o quê? Metade do primeiro leque de ponto alto duplo e 2 grupos de 3 pontos altos sem separação de corrente. Agora eu vou fazer um leque inteiro de ponto alto duplo, tá? Então, vou fazer 2 laçadas, próximo espacinho, ó. 3 pontos altos duplos. 1, laço 2 vezes. 2, laço 2 vezes. 3. Olha só como é que tá. Fiz a metade do leque. Então, agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou fazer mais 3 pontos altos duplos aqui no mesmo lugar. Fiz aqui as 3 correntinhas, ó. Vou laçar aqui 2 vezes e vou fazer mais 3 correntinhas ainda no mesmo espaço. Para completar aqui o meu leque de ponto alto duplo. Ó, 3 pontinhos altos duplos aqui.
Então, fiz 3 pontos, 3 correntes e 3 pontos, que é o canto, né? Que é para fazer aqui o nosso quadradinho. Vou fazer aqui no próximo espacinho, ó, 3 pontos altos, sem corrente de espaço. Então, fiz 1, 2 e 3. No espaço ao lado, mais 3 pontos. 1, 2 e 3. 2 laçadas. Vou repetir o leque de ponto alto duplo. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta até formar os 4 cantinhos, tá? Quando chegar lá no final, eu volto para te mostrar. Vou te mostrar como é que tá ficando aqui. Vou fazer aqui mais uma parte. Então, olha só, vai ter 4 cantos, né? Então, em cada canto vai ter um leque de ponto alto duplo. Então, a gente vai fazer um leque e 2 bloquinhos de 3 pontos altos sem ser alto duplo, tá? Então, o leque é ponto alto duplo. Esses 2 bloquinhos, ponto normal. Depois dos 2 bloquinhos normal, vem um leque de alto duplo. Aí, 2 bloquinhos normal. Aí, o leque de alto duplo. 2 bloquinhos normal. Quando chegar no último, eu volto pra gente terminar. Então, vou laçar aqui, ó, 2 vezes. Vou aqui no espacinho que eu iniciei e vou fazer aqui meu ponto alto duplo. Vou laçar 2 vezes e vou voltar aqui e fazer mais um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, mais um ponto alto duplo. Para fazer aqui o outro lado. Faço 3 correntinhas de separação. E finalizo com ponto baixíssimo na 4ª correntinha do início, ó, lá em cima. Aqui, como eu vou fazer emenda nos squares, eu vou já fazer aqui uma correntinha para arrematar. Vou cortar aqui deixando um fio longo, tá? Mais ou menos uns 40 centímetros aí de fio para a gente fazer a costura. O primeiro square não precisa deixar sobrando. A partir do segundo já deixa aí a finalização aqui com uns 40 centímetros. Vou puxar aqui e deixar ele aguardando aqui. Então, essas pontinhas aqui que eu fui tecendo por cima, ó, já posso cortar. A pontinha verde aqui que eu já teci por cima, vou trazer ela aqui para trás, ó. Vou cortar e vou queimar com o isqueiro. O azul também, ó, já teci aqui por cima dele, vou cortar e queimar também. Cuidado para não queimar o trabalho aí que já tá pronto. O amarelinho, então todas as pontinhas a gente esconde um pouquinho, já corta e queima. Tenta queimar aqui com essa chama, com a parte da base da chama, que é para não ficar escuro, tá? Então, pessoal, terminado aqui nosso primeiro square, onde eu já deixei a quantidade para costurar, tá? Vou te mostrar aqui exatamente o que a gente vai fazer, ó. Eu fiz aqui essa bolsa em barroco 4, certo? Então, ela tá menor do que a outra que eu tô tecendo aqui no vídeo, mas o modelo é o mesmo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui 3 squares na lateral, tá vendo aqui? 1, 2, 3. Então, eu costurei aqui uma fila de 3 squares. Coloquei aqui 7 squares na parte do meio, onde eu botei 3 na frente, 1 no fundo e mais 3 para a costa. E coloquei mais 3 aqui na outra lateral. Então, o que a gente vai fazer? Depois de dar um total de 13 squares. Então, tu vai fazer 13 desse, tá? Vai deixar o tanto para costurar. Só o primeiro que não precisa, tá? Para costurar. O primeiro de cada grupo. Vou já te mostrar como é que são esses grupos. Então, a gente vai fazer, olha, 2 grupos de 3, tá? Então, vou fazer o primeiro grupo, onde eu costurei aqui e aqui, que eu vou te ensinar já já essa costura. Fiz outro grupo de 3, ó. Costurei aqui e aqui. E vou fazer também um grupo de 7, que é aquele que vai ficar 3 para frente, 3 para a costa e 1 pro fundo da bolsa. Então, 1, 2, ó, 3, 4, 5, 6 e o 7º eu vou emendar aqui junto contigo para te ver como é que fica a costura. Certo? Então, são 3 fileiras que eu preciso, certo? 2 de 3 e uma de 7. Então, já fiz aqui tudo emendado, só vou te mostrar esse daqui. Então, daqui de onde eu terminei lá aqui, né, no grupinho. Então, eu vou voltar aqui para a corrente central, tá? Com a agulha de tapeceira aqui, eu vou voltar para a corrente do meio. Prontinho. Agora, eu vou posicionar aqui
e vou começar a minha costura. Como eu tô na corrente do meio, então eu vou pegar também a corrente do meio aqui. Deixa eu posicionar aqui melhor, porque esse aqui já tá pronto. Tá, então eu vou pegar também aqui, ó, a corrente do meio do square rosa, ó. E vou dar aqui 2 voltinhas nesse primeiro pontinho para poder ficar bem firme, tá? Vou voltar no mesmo lugar, ó. O do meio, do azul, a corrente do meio e a corrente do meio do rosa. Prontinho. Agora eu vou pegar um ponto de lá e um ponto daqui, tá? Então a corrente que sobrou, ó, com a corrente que sobrou aqui do azul também. Não pode apertar, tá? Dá uma ajustadinha sem apertar. Agora, os 3 pontos aqui do leque eu vou juntar com os 3 pontos do leque também, ó. Então pego aqui um pontinho do leque, do ponto alto aqui, ó, e junto os 2. Aqui o que eu vou fazer, ó? Tem 2 alcinhas, tá vendo aqui? As 2, vou pegar sempre a de dentro, tá? A de dentro com a de dentro, ó. Aqui do próximo ponto, ó, tem 2 aqui e tem 2 aqui no azul também, ó. Eu vou pegar a de dentro com a de dentro. Fiz 3 pontinhos. Agora vem os próximos 3 pontos altos, que eu vou unir aos próximos 3 pontos altos. Pego aqui o de dentro com o de dentro do primeiro ponto. O de dentro com o de dentro do segundo ponto. Não pode se perder para não desalinhar. Terceiro com o terceiro aqui, ó. Viu? Tem que ficar 3 pontos em cima de 3 pontos. Agora os próximos 3 do mesmo jeito. Não deixa dar nó. Então sempre o de dentro com o de dentro. Vou fazer aqui até o final para te mostrar como é que eu finalizo isso aqui. Olha só, sempre pontinha de dentro com de dentro. A primeira corrente, ó, com a primeira corrente, primeira do rosa, com a primeira do azul. A do meio aqui do rosa com a do meio do azul, segunda corrente com a segunda corrente. Pronto, aqui eu encerro a costura, segunda com a segunda, tá? Aqui eu vou dar mais uma volta para poder travar o fio. Prontinho, já tá travado. Vou jogar esse fio lá pro avesso. Prontinho, agora eu vou fazer o arremate dele aqui no avesso. Já tá travado, eu vou só aqui esconder ele por entre os pontos, ó. Trabalhar com esse fio é bom porque como ele vai queimar, ele não vai soltar de jeito nenhum. Passa aqui por dentro de alguns pontos. E aí agora a gente corta e queima. Vou cortar aqui no azul, ó, tá vendo? Deixa um pedacinho aqui pra gente poder queimar. E queima. Aqui que eu falo pra vocês queimar na base da chama, ó, tem a parte azul da chama, ó. Então a gente queima com a parte azul, lá na base da chama mesmo. Porque aí evita de ficar muito escura. Aqui ficou escuro porque é azul, né? Mas evita de ficar muito escuro essa queimadura aqui, tá? Prontinho. Isso aqui é do avesso. Aqui tá o nosso direito, uma costura bem delicada, ó. Não fica aparecendo, fica bem bacana essa costura. Então prepara lá o teu, ó, uma fila de 7 e 2 filas de 3. E aí a gente volta para continuar. Depois que já tiver todos emendados, ó, eu vou pegar essa fila que tem 13, tá? A maior delas. Essa aqui tem 13. Vou fazer agora carreirinhas de ponto baixo. Vou fazer aqui uma correntinha, um nozinho inicial, aliás. Vou aqui nas correntinhas, ó, e faço meu primeiro ponto baixo. Vou ainda dentro da mesma correntinha e faço mais um ponto baixo, ó. Vou no primeiro ponto, faço ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, ó, ponto baixo sobre cada ponto baixo. Ponto baixo sobre cada ponto de base, tá? Cada ponto lá do chão. Então, ponto sobre ponto. Quero te mostrar como é que a gente faz a passagem lá pela emenda. Quando chegar lá, eu já volto para te mostrar. Quando chegar bem aqui, ó. Eu cheguei aqui no último ponto que eu fiz, em cima do terceiro ponto alto duplo aqui, ó, do leque, tá? Da metade desse leque.
Então, aqui eu tenho a correntinha, que é o espacinho do leque, né? Vou fazer aqui dentro desse espaço, ó, 2 pontos baixos, ó. 1 e 2, dentro do espacinho. Prontinho. No meio da costura aqui, ó, eu vou fazer também um ponto baixo. E no próximo espacinho, mais de 2 pontos baixos. 1 e 2. Então, aqui pelo meio vai ficar um total de 5 pontos, ó. 2 no primeiro espaço, 2 no segundo espaço e 1 na emenda. E agora eu volto a fazer ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. E a gente vai fazer isso até o fim da carreira, tá? Então, a gente vai fazer... Quando chegar lá no final da carreira, eu volto para te mostrar a volta. Então, é ponto sobre ponto, toda vez que chegar na emenda, vai fazer a mesma coisa. 2 pontos no primeiro espaço, 1 ponto na emenda e mais 2 no espaço, depois continua fazendo ponto sobre ponto. Fiz aqui, ó, por toda a lateral, os pontos baixos, ó, até no final. Aqui no final eu terminei no espacinho com 2 pontos baixos, tá? Vou fazer uma correntinha, vou virar e vou voltar aqui na parte do avesso com ponto baixo também, ponto sobre ponto, tá? Então, vou fazer aqui no primeiro ponto, ó, um ponto baixo. Então, faz de conta que essa correntinha ela não conta como ponto, tá? Porque eu fiz o ponto aqui no primeiro ponto. Não pode deixar aumentar nem diminuir essa quantidade de pontos, certo? Porque senão a gente vai ter aumento aqui, eu não quero aumento, eu quero a mesma quantidade. Então, eu vou voltar aqui fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base até o fim da carreira. Aí eu vou cortar o fio, trocar a cor e fazer a mesma coisa. Voltar com ponto baixo, tá? Então, vou fazer aqui até o final, ponto sobre ponto. Então, fiz aqui, ó, todos os pontos baixos até o último ponto baixo. Vou fazer aqui mais uma correntinha para travar e vou cortar esse fio, pra gente mudar de cor. Puxa aqui. Vou virar, ó, e vou começar a carreira desse lado aqui. Vou colocar aqui a outra cor. Fazer aqui meu nozinho inicial. E vou fazer carreira de ponto baixo e de ida e volta, tá? Então, são 2 carreiras de ponto baixo. Aqui eu já vou começar no primeiro ponto direto com ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui o primeiro, o segundo, o terceiro. Vou fazendo ponto sobre ponto na ida e na volta. Então, é só fazer lá ponto sobre ponto, ó. Então, vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que tenha essa quantidade de repetições aqui que eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 repetições de 2 carreiras de cada cor de um lado e 8 repetições do outro lado, certo? 1, 2, 3, mesma coisa, não precisa ser as mesmas cores, certo? As cores aí tu vai usar a cor que tiver. Mas precisa ser 2 carreiras de ponto baixo para cada cor com 8 repetições. Então, faz lá o teu, que eu faço o meu e já volto para a gente continuar. Então, pessoal, já terminei aqui, olha, as 16 carreiras, né, com 8 repetições aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 carreirinhas de cada cor dos 2 lados, tá? Então, eu deixei aqui, eu tô aqui no último pontinho, vou te mostrar aqui o que eu vou fazer. Eu fiz aqui o último pontinho baixo, lá no final da carreira, e vou aqui fazer mais uma correntinha. Aí vou cortar meu fio, tá? Só que eu vou deixar aqui um pedacinho para costura. E que tanto eu vou deixar para costura, né? A gente vai medir o seguinte. Eu vou medir isso aqui, ó. O meu último ponto tá bem aqui. Eu vou medir a lateral inteira, olha só. Pega aqui o fio, ó. O fio que tá preso ainda no novelo. Vou medir aqui essa área todinha, até a outra ponta. Tá vendo? Toda ela, tá? Aí deu isso aqui. Esse tanto aqui de fio tem que deixar 3 tantos desse para costurar, tá? A medida da lateral, que é a medida que a gente vai costurar inteira, multiplicado por 3. Então, eu tenho aqui 2 vezes, olha só. 2, vou tirar mais uma. Na verdade, eu já até cortei aqui, eu só tô te falando aqui a quantidade que é para não faltar e nem sobrar, ó. 3 vezes, tá vendo? E o meu fio já tá cortado,
certo? Aí tu vai cortar teu fio, vai fazer uma última correntinha. Isso aqui é uma dica de quanto fio tu tem que deixar para costura, porque essa costura ela é longa e pra gente não ter emenda de fio na hora de costurar, a gente deixa 3 vezes o tamanho que tu vai costurar, tá? Então fiz aqui a última correntinha, vou puxar, ó, já cortei aqui o fio, tá? Vou puxar e vou travar ele aqui, ó, certo? Agora a gente vai posicionar o grupo de 3 square para costurar na lateral, tá? Eu já fiz aqui a costura de um dos lados, eu vou te mostrar aqui como ficou a costura do lado, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui o square pegando a frente, a costa do trabalho, tá vendo? Fiz aqui a costura. Então é esse tanto aqui, ó, 3 vezes que tem que deixar no teu fio antes de cortar, tá? Então eu vou preparar aqui para poder costurar. Então o que a gente vai fazer? Pega aquele grupo de 3 square, coloca aqui marcadores, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a corrente central aqui, daquelas 3 correntes, eu vou pegar a corrente do meio e vou prender no primeiro pontinho rosa aqui, ó. Vou colocar aqui meu marcador. Vou colocar aqui, ó, outro marcador, são 3 square, tá vendo? Então eu vou colocar aqui na direção do terceiro square. Então tá aqui o terceiro square, vou lá na reta, não precisa contar ponto, não precisa, tá? É só levar na reta, ó. Pega o pontinho que deu e também prende na corrente central de novo do terceiro square, do cantinho lá do terceiro square. E depois eu aconselho que coloque mais 2 marcadores aqui. Daqui soltou, deixa eu colocar de volta. Pois eu recomendo, como é um espaço muito longo, para não arredar, para não sobrar, né? A gente vai colocar aqui, ó, mais 2 marcadores. Deixa bem niveladinho, coloca aqui mais um marcador aqui. É bom a gente deixar pouco espaço entre um marcador e outro, que aí tem menos chance de dar erro na hora de costurar, tá? E aqui também, ó. Tá vendo como vai dar uma costura mais ou menos certa? Se sobrar um pontinho ou 2, vou ter que voltar no mesmo ponto para dar certinho, é melhor do que contar, tá? Não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Prontinho, ó. Então, o cantinho do primeiro square com o cantinho aqui dos pontos baixos. O final do terceiro, ó, certinho na direção do terceiro aqui, da base, ó, daquele que tá no meio. E depois eu só prendi aqui 2 pelo meio, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha só. Aqui o outro lado que tá solto ainda, tá vendo? Tá? Vou pegar aqui a pontinha dele, ó, essa pontinha, e vou prender com a pontinha do square, que seria a corrente central aqui, ó. Prendi canto com canto, tá? Vou pegar esse canto do terceiro square também e vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um marcador na direção do terceiro square. Então tá aqui o terceiro, ó. Tá vendo aqui? Então, ele está nesta direção aqui. Põe o marcador, prendendo aqui o cantinho do square também. A corrente do meio, tá? Prontinho, ó. Tá? Agora eu estico aqui todos 2, ó, tá? E vou colocar mais 2 square aqui para não ficar tão longe essa costura. Vou pegar aqui mais 2. Ó, vou colocar um bem aqui. Viu? Eu não tô contando pontos, tá? Eu só tô aqui marcando as direções para não ficar errado. Ó, e aqui entre esses 2 eu marco mais um. Prontinho, tá? Então aqui, ó, pro primeiro lado, pro segundo lado, e esse tanto que sobrou aqui no fundo, ó, dá certinho para costurar aqui a parte de baixo do square que sobrou, tá? Então a gente vai iniciar nossa costura. Ó, nossa último pontinho foi aqui, ó. Foi nesse canto aqui, ó, nosso último ponto, bem aqui. Tá aqui o meu fio, vou colocar ele numa agulha de tapeceiro grossa, claro que passe esse fio, né? Vou colocar ele aqui, ele é bem longo, tá? Logo no começo a gente vai ter ele bem longo, né? Então, passa aqui bastante e começa a tua costura. Vou tirar aqui o primeiro.
Olha, tá preso lá no rosa, né? Então, vou trazer aqui costura do lado direito, tá? Esse aqui é o lado direito da peça, lado direito dos square. Então, eu não vou costurar do avesso, eu vou costurar do lado direito mesmo. Vou pegar aqui o meio, a corrente central aqui, ó. Vou passar minha agulha aqui. E vou voltar mais uma vez, que é para esse canto ficar bem travadinho. Prontinho, tá bem travadinho. Agora eu venho costurando ponto a ponto, tá? Então, pego... Aqui é o seguinte, olha, eu faço sempre essa costura dessa forma. Aqui eu tenho a cabeça aqui do pontinho baixo, tá vendo? Tem duas alcinhas, ó. Uma, duas, tá vendo? Eu vou pegar sempre a alcinha de dentro, tá? E vou pegar aqui a alcinha da correntinha, ó. Aperta um pouquinho, vou no próximo ponto, ó. Tá vendo aqui? Tem duas alcinhas, ó. Tem essa aqui e tem essa aqui, ó. Vou pegar a alcinha de dentro, tá? E agora eu vou pegar o primeiro pontinho aqui. Também a alcinha de dentro, ó. Aqui tem duas. Vou pegar só a de dentro, ó. A de dentro do lado de lá com a de dentro do lado daqui, tá vendo? Passo todo o fio aqui. Aqui no início tem que ter muito fio, tem que ter cuidado, tá? Pegar aqui o outro ponto, ó. A alcinha de dentro com a alcinha de dentro, ó. Prontinho, ó, como vai ficando bem fechadinho. A alcinha de dentro com a alcinha de dentro, ó. Alcinha de dentro com a de dentro. Então, a gente vai fazer essa costura. Quando travar assim, volta. Não tem que travar, tá? Tem que passar direitinho. Não tem que fazer força, é só passar direitinho lá que não trava. Tá? Então, eu vou fazer essa costura aqui até chegar lá no canto, que eu quero te mostrar uma coisinha. Até que chegar lá naquela parte de baixo, bem aqui, ó. No último marcador aqui. Quando chegar nesse marcador, eu volto pra te mostrar uma coisinha. Só fiz aqui a costura, olha, fiz aqui o primeiro square, fiz o segundo, fiz o terceiro e cheguei lá naquela parte que vai fazer a virada, certo? Aqui eu quero te mostrar uma coisa, nessa virada eu quero fazer assim, olha. Eu vou pegar, eu tô aqui no último pontinho, ó, do teu leque aqui, ó, no último, tá? No terceiro. Então eu vou para a primeira corrente, segunda aqui eu vou pegar os cantinhos, certo? Então eu vou pegar aqui a primeira corrente, com a primeira corrente, ó. A segunda com a segunda. E agora eu tô aqui na corrente central. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, olha, mais esses dois pontos no mesmo lugar, tá? Porque eu quero marcar aqui um cantinho, ó. Vou pegar aqui o próximo ponto, só que eu volto aqui no mesmo ponto. Pego o próximo ponto. Volto no mesmo ponto. Tá? Então, faz aí 3 pontinhos no mesmo lugar. O que eu já tinha feito, eu fiz mais 2. E agora segue fazendo ponto com ponto. Tá? Vou pegar o próximo com o próximo. Ó. Mesma coisa, pegando só a alcinha de dentro. Ó, alcinha de dentro. Tá? E quando chegar aqui no cantinho, a gente faz a mesma coisa. Tá? A gente vai colocar 3 pontinhos do rosa num só ponto do verde, que é o ponto bem que fica bem no canto. Para que eu fiz isso? Para poder a gente ter uma definição aqui de cantinho, ó. Tá vendo? Para ficar aqui mais quadradinho, porque se eu fizer reto, ele vai ficar arredondado, ficar muito arredondado. E se a gente colocar aqui 3 pontos no mesmo lugar, ele fica mais quadriculado. Caso isso não faça diferença para ti, pode levar a costura normal, ponto a ponto, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu que quis, assim, que ele ficasse mais esquadrejado, assim, entendeu? Então, tem que fazer essa voltinha aí, voltando no mesmo ponto, pegando 3 pontos do rosa com 1 ponto do verde. Deixa eu chegar lá no outro lado que eu vou te mostrar mais uma vez, ó. Vamos lá, chegando lá no outro cantinho.
Então, cheguei aqui, ó, no cantinho. Soltar aqui o marcador. Já fiz um ponto no ponto central. Então, vou voltar de novo. Vou pegar o próximo ponto rosa, mas vou voltar no mesmo verde, ó. Pegar mais o próximo ponto rosa, ainda o mesmo ponto verde. Eu não vou trocar o ponto verde ainda, ó. Tá? Prontinho. Agora eu sigo costurando ponto a ponto. Ó, ele fica marcado assim, meio quadradinho, tá vendo? Ele faz a curvinha direitinho. Então, agora é só continuar fazendo ponto por ponto, tá? Pega um ponto de lá com um ponto daqui, vai tentando chegar lá na outra ponta alinhado, tá? Não deixa acabar um lado e o outro sobrar, não. Tem que chegar certinho, certo? Então, é só continuar a tua costura até finalizar lá na outra ponta. Tô chegando aqui no final, ó, falta só 2 pontinhos, vou tirar o marcador. Aqui para dar certinho eu tive que voltar aqui 2 vezes no mesmo rosa, só uma vez. Então não deu muita diferença de ponto não, deu um ponto de diferença só, tá? Tinha um ponto a mais aqui do que aqui. Então eu peguei 2 vezes no mesmo ponto lá do lado de lá. Então peguei aqui, ó, o penúltimo ponto e o último ponto pegando aqui na corrente central. Vou fazer aqui um arremate de costura, passando aqui o fio por dentro. Vou levar meu fio lá para trás. Vou esconder aqui ele por alguns pontinhos com essa agulha. Esse fio aqui não dá para passar por dentro dele não, porque a agulha fica travada. Então tem que passar com cuidado. Tem que passar devagar mesmo. Ó, a agulha, para entrar errado, ela não vai. Então, volta, não faz força. Volta, passa com calma. Mais alguns pontinhos. Para poder a gente cortar e queimar. Posso dar mais um nozinho para ficar mais seguro. Escondo por mais alguns pontinhos. Tem que deixar bem fechadinho, porque não pode correr o risco de desmanchar, né? Essa costura aqui, senão, quando a pessoa estiver usando a bolsa, pode desfazer a costura. Então, vou esconder aqui por mais 2 pontinhos e já vou cortar. Volta de novo. E não é que nem o fio de algodão, né? Que se passar pelo meio não tem problema. Esse daqui nem passa, nem se a gente quiser não passa. Opa. Passando um por um dá. Aí eu tô tentando passar de 2, aí não passa. Prontinho, tá? Agora eu vou cortar e queimar essa pontinha. E já vou te mostrar o que a gente vai fazer aqui ao redor da bolsa, tá? Então, terminou certinho. Então, já fiz aqui a costura dos 2 lados, ó. Ficou assim, tá? Com a curvinha bem direitinho, ó. Tá? A gente fez a mesma coisa dos 2 lados. E agora a gente vai fazer aqui a parte da alça. Vou iniciar aqui a alça, eu escolhi aqui a cor roxa. Vou laçar aqui o fio. E vou fazer aqui carreiras de ponto baixo, tá? Só tem ponto baixo agora daqui até o final. Eu vou começar aqui pela lateralzinha, tá? Então, vou começar aqui em cima do quadradinho da lateral. Vou pegar aqui, ó, e fazer ponto baixo. Ponto baixo em cada ponto de base. Aqui eu tenho o leque, então eu tenho 3 pontos aqui no leque. Fiz 3 pontos baixos. No espaço aqui do leque, vou fazer também um ponto baixo. Aqui eu vou começar a fazer pontos sobre as carreiras de ponto baixo. Então, como são 2 de cada cor, então cada carreira vai levar, cada lateral de carreira vai levar um ponto baixo. Então, vou colocar aqui um, vou colocar mais um. Um para cada carreira, tá? Na parte amarela também, ó. Um e mais um. Na parte azul, ó. Um e mais um. Então, não faz um monte de ponto baixo, não. Faz apenas 2 para cada cor, no caso, né? Ó. Opa, desculpa aí. Então, 2 pontos em cada lateralzinha de carreira. Fazer aqui até chegar lá no quadradinho de novo, que é pra gente fazer, ó,
que é pra gente ver como é que a gente faz essa passagem, né, da parte de ponto baixo para a parte do quadradinho. Então, no verdinho, no rosa, agora aqui, ó, eu tenho aqui, na parte do leque tem um espacinho, então eu vou colocar aqui um ponto baixo. Sobre cada ponto desse aqui, eu vou colocar também um ponto baixo. Na parte do quadradinho, cada um ponto alto leva um ponto baixo em cima. E aí é bem facinho. Quando tá na carreira de ponto baixo, é só colocar 2 para cada cor. E quando estiver na parte de ponto alto aqui, é só ponto sobre ponto. E quando chegar no espacinho, faz um ponto no espacinho. E depois volta para a parte aqui colorida, que é a parte de ponto baixo, né? 1, 2 para cada cor. A gente não tem que colocar nessa parte aqui excesso de pontos baixos, tá? Que na verdade eu quero dar uma fechadinha nessa parte de cima, bem pouquinho. Então, 2 para cada cor. Vou aqui pro verde. Ó, 2 no verde, 2 no amarelo e assim vai. Até finalizar a carreira lá no primeiro ponto do início. Então, cheguei aqui no fim da carreira. Eu tô aqui no último ponto baixo. E agora eu não vou fechar essa carreira, tá? Eu vou fazer carreiras contínuas aqui em ponto baixo. Então, eu vou logo pro primeiro ponto aqui, ó. Não vou fechar, já vou passar aqui direto. Não vai deixar esse pontinho folgado, tá? Deixa ele bem arrochadinho aqui, ó. E aí põe um marcador pra gente não esquecer onde iniciou essa carreira, tá? Deixa lá esse marcador só para marcar o início da carreira. E agora é só fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Aqui não tem aumento nem diminuição, tá? Ponto sobre ponto só, ainda na cor que a gente começou a fazer essa parte aqui. Se a tua não for roxa, pode escolher qualquer cor. Então, 2 carreiras aqui da mesma cor, até chegar no marcador. E aqui, olha, no final da carreira, esse aqui é o último ponto antes do marcador. Então, eu vou fazer assim, eu vou trazer o fio aqui para frente e antes de fechar a carreira, antes de fechar esse ponto, aliás, eu já vou aqui inserir a nova cor. Aí tu escolhe lá a cor que tu vai fazer, eu vou fazer aqui de rosa e já vou trazer para cá. Prontinho. E agora é só seguir fazendo, tiro aqui o marcador. E vou fazer aqui meu primeiro ponto no ponto onde estava o marcador. Vou já esconder aqui esse rosinha para ele não ficar soltinho aqui, ó. Prontinho. Aí o roxinho é só cortar e queimar, tá? Então aqui eu vou seguir fazendo agora uma carreira rosa, ponto sobre ponto. Escondo aqui esse rosinha por uns pontinhos. Depois eu vou deixar ele para trás para poder queimar a ponta. E aí sigo fazendo aqui ponto sobre ponto, tá? Também não tem aumento nem diminuição. Aqui não precisa nem colocar o marcador, porque eu sei qual é o primeiro ponto que ele se destaca aqui no roxo, né? Então, vou colocar o marcador só na próxima carreira. Tá? Então, é só fazer agora ponto sobre ponto. Eu finalizei aqui a primeira carreira rosa. Vou fazer aqui o primeiro ponto alto agora, o primeiro ponto baixo, aliás, sobre o primeiro ponto rosa, ó. Então, esse é o primeiro ponto da próxima carreira. E nele eu vou colocar aqui o marcador, para a gente não se perder. E agora eu vou fazer ponto sobre ponto, só que eu vou marcar agora o início da alça. Vou pegar aqui o marcador e vou te mostrar onde que a gente vai marcar o início da alça. Eu marquei aqui onde eu vou iniciar a nossa alça. Então, olha só, contando aqui do quadradinho para fora, eu peguei na terceira cor, tá vendo? Coloquei aqui o marcador na direção da terceira cor. Também daqui para fora, 1, 2, 3 na terceira cor. Do outro lado também, tá? Então, coloquei aqui 4 marcadores. A gente vai fazer uma carreira de ponto baixo já iniciando aí a nossa alça. Então, a gente vai fazer aqui, ó, ponto sobre ponto até eu chegar, esse marcador aqui é do início da carreira, né? Então, a gente não pode confundir com os outros. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto até eu chegar lá no primeiro marcador.
Cheguei aqui, o próximo ponto é o do marcador. Vou tirar o marcador, fazer o ponto e depois eu vou fazer uma corrente de 80, tá? Na verdade, eu vou fazer 80 correntes. Prontinho. É o ponto do marcador. Agora eu vou fazer 80 correntinhas, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou fazer lá 80 correntes. Então, feitas as 80 correntinhas, ó, eu vou tirar o marcador próximo, vou pular todos esses pontos, ó, e no próximo marcador aqui, vou tirar ele dessa posição e vou fazer aqui o ponto baixo, bem onde estava o marcador, na direção da carreira da terceira cor, né, como eu falei. Então, vou fazer aqui, a partir daqui eu faço ponto baixo. Então, faço ponto sobre ponto, até eu chegar no próximo marcador. Tá? Ponto baixo aqui. Faço aqui ponto baixo sobre cada ponto. Quando chegar no próximo marcador, aqui, ó, vem fazendo ponto baixo. Chegou aqui nesse marcador, faz novamente as 80 correntes e prende aqui nesse marcador e continua fazendo ponto sobre ponto até o final da carreira, tá? Vou fazer aqui e já volto. Então, fiz aqui as correntinhas, ó, do outro lado também, tá? Na direção da carreira amarela, aqui na direção da carreira amarela, tá vendo? Aí ficou desse tamanho. Se tu achar que a tua alça tá curta, pode colocar mais correntes, tá? Pra mim, ela tá boa. 80 correntinhas, eu acho que ficou ótimo. Então, vou fazer aqui, vou tirar o marcador amarelo e a gente vai fazer mais uma carreira rosa. Então, a gente vai fazer aqui ponto sobre ponto, ponto baixo sobre cada ponto baixo. Ponto sobre ponto até chegar lá na correntinha, tá? Quando chegar lá na correntinha eu volto para te mostrar. Cheguei aqui no último ponto baixo, agora eu tô na correntinha. Então agora eu vou fazer um ponto para cada ponto dessa corrente, ó. Então vou fazer aqui o primeiro, ó, um em cada um, tá? Segundo, o terceiro, ponto baixo sobre cada ponto de corrente que tem nessas 80 correntes. Então, vou fazer aqui meus 80 pontinhos e já volto contigo. Ó, vai ficando assim. Então, cheguei aqui, ó, tô na penúltima correntinha. Vou fazer aqui a última, ponto baixo na última, e já passo aqui pro primeiro ponto baixo de base, tá? Então, vou passar direto aqui fazendo pontos baixos. Você não pode pular nenhum, tá? Tem que ter cuidado aqui para que em todos os pontos baixos, ó, todas as correntes em todos os pontos baixos tenha ponto baixo. E quando chegar lá na outra corrente, faz a mesma coisa. Ponto baixo sobre cada ponto baixo sobre cada corrente, até finalizar a carreira. Então, cheguei aqui no fim da carreira, ó, tô no último pontinho, vou trocar agora a cor. Então, vou trazer aqui o fio para frente, no pontinho antes do marcador, e já vou finalizar ele aqui com o fio roxo de novo. A cor tanto faz, tá? Só tô te mostrando aqui como é que eu finalizo essa carreira. Então, já vou trazer aqui, ó, travar aqui, tirar o marcador, tá? Eu só não finalizei com o rosa, na hora de fechar eu já puxei aqui o roxinho. Vou ajustar e já vou tecer aqui por cima dele, ó, com o fio roxo já, tá? Fio rosa aqui já ficou para trás. Então, vou tecer aqui agora carreira roxa, ponto sobre ponto. Essa carreira aqui, ela não tem segredo, é ponto sobre ponto, inclusive aqueles pontinhos da alça. Então, olha só. Chegou aqui ponto sobre ponto, passa direto, vai por cima da alça, pega a outra parte de trás, volta para cima da outra alça. Então, é uma carreira bem longa essa. Então, a gente vai fazer até eu finalizar aqui no último pontinho rosa, tá? Então, vou fazer aqui mais um pontinho roxo. Abandonar o fio que eu estava escondendo para poder queimar lá atrás. E sigo fazendo aqui naturalmente ponto baixo sobre cada ponto até o último pontinho rosa. Cheguei aqui no último pontinho, ó. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Então, vou pegar aqui o primeiro ponto roxo, ó, passar de uma vez aqui, ó. Pegar aqui o segundo ponto, passar de uma vez.
A gente vai fazer esse ponto baixíssimo para travar, para que a alça não fique folgando, tá? Com o peso, né, das coisas que a gente vai colocar na bolsa. Aí, geralmente essa alça ela vai ficar muito puxando. Então a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo, só para que essa alça não fique com folga. E aí a gente vai dar a volta inteira só com ponto baixíssimo, tá? A volta toda. Fiz toda a volta aqui, ó, com ponto baixíssimo. Esse aqui é o último ponto baixíssimo que eu deveria fazer, ó. Então eu não vou fazer ele ainda. Eu vou cortar o fio aqui com um pouco de sobra. Vou colocar aqui a minha agulha, uma agulha de tapeceiro, para fazer aqui o acabamento perfeito, tá? Vou tirar aqui antes de colocar na agulha de tapeceiro, eu tirar aqui tudo. Colocar aqui na agulha, ó, para fazer aqui um acabamento mais certinho, tá? Então vou colocar aqui, ó, vou pular o último ponto que eu deveria fazer e vou colocar aqui no próximo, tá vendo? Por baixo dele, ó. Pegando as duas alcinhas dele. Vou puxar aqui, ó. E vou voltar com essa agulha no meio do último ponto que eu tinha feito, tá? Levando aqui o fio para trás. No meio do último ponto. Prontinho. Tá? E aí fica, olha, o último ponto foi esse aqui. E esse que eu acabei de fazer foi esse aqui, ó. Fica tudo certinho, não fica com falha nesse acabamento. E aqui atrás eu vou fazer um arremate. Vou levar ele mais para dentro. Levar ele aqui mais um pouquinho para dentro. Sabe, esse fio ele escorrega. Aí tem que ter cuidado aqui quando for passar por ele. Prontinho. Vou levar mais algumas pontinhas, mais alguns pontos, passando aqui o fio por dentro. Prontinho. Vou cortar e queimar essa pontinha, tá? Eu vou dar aqui mais uma voltinha, ó, pra ficar bem firme. Esconder mais uns pontinhos. Ó. Prontinho. Agora eu tirei a agulha de tapeceiro, vou cortar aqui e queimar essa pontinha assim como eu queimei todas as outras, tá? Essa daqui é a pontinha do rosa que eu vou queimar também. Então essa parte aqui do arremate da alcinha já tá pronta, tá? Agora a gente vai colocar aqui botão. Eu vou usar aqui o botão imantado, tá? Bem aqui no meio, ó, só pra não ficar muito aberto. Esse botão ele é costurável. E aí é só posicionar e costurar, tá? Eu vou posicionar bem no meio do square, tá? Então, vou posicionar ele aqui. Ó. Vou costurar com uma agulhinha de mão, tá? Não vou te mostrar essa costura, porque é uma costura simples. É só posicionar, olha, um lado e o outro, um lado aqui. E no outro lado, assim, tá? Costura aqui e depois a gente vai ter esse fecho. Vou costurar aqui o meu e já volto para te mostrar como ficou. Então tá aqui, pessoal, nossa bolsinha finalizada. Bolsinha não, é uma bolsa gigante, né? Então olha só a parte da costura aqui na parte lateral, tá? As nossas carreirinhas de ponto baixo na parte de cima. A nossa alça com a carreirinha de ponto baixíssimo, que eu falei para segurar, para travar a nossa alça. Aqui eu coloquei o botãozinho que eu falei, botão imantado, ó. Só para ela não ficar muito aberta, tá? Então, aqui ela tá finalizada. Eu vou te mostrar uma bolsa também que a gente fez, que ela é o mesmo padrão de pontos, só que um pouquinho mais baixinha, porque essa bolsa é bem grandona, olha só. Tá? Lembrando que esse quadradinho aqui do fundo, esse quadradinho, o quarto quadradinho, ele é o fundo, né? Então, a altura da bolsa, na verdade, é isso aqui, ó. Tá? Eu vou medir aqui ela para te dizer qual foi a medida que ela ficou. Medir aqui, meninas, ela ficou mais ou menos com 40 centímetros de largura, tá? E 40 centímetros também na altura. Uma bolsa bem grandinha, tá? 40 por 40, né? Então, a gente tá aqui com ela finalizada. Eu vou te mostrar a outra menor, que é uma opção, né? De quem quer fazer ali uma bolsa menor. Mas essa bolsa aqui, ela tá perfeita pra gente ir pra praia, colocar toalha, colocar... Até porque esse fio, ele não molha, ele não é algodão, né? Ele molha, mas ele não vai ficar encharcado. Então, ele é um fio bem legal quando a gente quer usar na praia.
tá bom? Vou pegar aqui a outra bolsa, vou te mostrar como ela ficou menorzinha. Então tá aqui, meninas, a outra bolsa, vou te mostrar aqui qual foi a diferença, tá? Entre uma bolsa e outra. Essa bolsa aqui, ela ficou mais ou menos com a mesma largura da outra, tá? Ó, mesma largura. Agora, na altura, ela ficou menor, por quê? Porque em vez da fila do meio ter 7 quadradinhos, eu coloquei apenas 5. Então, ficou 2 para frente, esse aqui, né, que é o do fundo, e 2 para trás. Então, ela ficou bem mais curtinha. Ela ficou mais curta, um tanto desse de quadradinho, certo? Na parte da alça aqui, ó, quantidade de correntes foi igual, só que em vez de fazer carreira de ponto baixo, a gente fez uma carreirinha de meio ponto e já fez aqui a carreirinha de ponto baixíssimo. Tá te dando as opções aí. Essa daqui ficou bem menorzinha. Quer dizer, bem menorzinha não, né? Só na altura que ela ficou menor. Aqui a gente fez um tassel colorido com as sobras de fios, ó. Ficou bem bonito esse tasselzinho aqui, ó. Só prendeu aqui com essa argola mosquetão aqui. E daí colocou todos os fiozinhos aqui. Todos os fios da mesma cor da bolsa, ó. Sobrinhas dos fios, né? Então ficou bem bacana. Tanto ela grande, tá? Quanto ela pequena, todas as duas ficaram maravilhosas. Dependendo do teu objetivo, quer levar muita coisa, faz uma grande, quer menos coisa, faz uma menor. Mas ela ficou toda bonitona, todas as duas, tá bom? Então espero muito que tu tenha gostado dessa aula. Compartilha aí com as tuas amigas que querem fazer essa linda bolsa. Vou colocar aí na descrição do vídeo todos os materiais utilizados, com opção de troca de fio, tá bom? Então espero muito que tu tenha gostado. Até a próxima.